Olá, queridos amigos homens e mulheres de prata, com imenso prazer que a gente recebe hoje mais senhora, uma senhora aprendiz de prata aos 45 anos, Júlia Pinheiro, uma pessoa que trabalha não só com longevidade, mas é uma especialista em administração voltada para longevidade e saúde. A Júlia foi jogadora de vôlei como eu levantadora, ela cortadora. Quer dizer, vocês não acreditam, mas um dia ainda vou contar isso para você que eu fui mesmo, do Pinheiros e do Banespa. E ela, jogadora do Sírio, Sírio, do vamos Sírio montar aqui. um time, Vamos né. montar um time. Giovanni, você que está nos assistindo, não esqueça disso. Ele vai fazer Perfeito. parte do nosso time. Ele e Marcelo Claro. Negrão, tá bom? Nossa, que Então, honra. bom, gente, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje nós vamos falar com a Júlia Pinheiro, que tem 45 anos, como eu já falei, e vai trazer muita coisa voltada para a gente, principalmente de um tema que eu já trouxe aqui algumas vezes, mas hoje ela vai trazer com uma especialização que é sobre óleos secos, vista seca. Ela trabalha no grupo São Lucas, que ela vai contar um pouquinho para a gente qual que é a afinidade, não só na administração, mas o tema longevidade, a importância que a São Lucas dá e como ela se envolve com esse tema. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Adorei fazer parte do seu time de vôlei. Também Eu sou quase um grande anão, você é uma... não, de jeito nenhum. Me fala um pouquinho, como é que você foi parar na administração como jogadora, né? E de Sim, repente você se dedicou a essa jornada administrativa e para a área de saúde. Conta um pouquinho para mim sobre, seja muito bem-vindo. muito obrigada. Primeiro é muito interessante, né, porque eu sempre fui muito sonhadora. Então meu primeiro sonho era ser jogadora. Passei por um processo seletivo enorme, com quase 1000 meninas, né, e fui aprovada no Centro Olímpico. Joguei dos 9 aos 14. Que bacana. E minha mãe chegou, eu sou de uma família muito simples, ela falou: "E aí, filha, você vai encarar a realidade ou vai continuar sonhando?" Sonhando. Aí eu falei: "Poxa, mãe, eu quero continuar." Aí eu falei assim: "Não, eu vou sair para procurar emprego, se eu encontrar no primeiro dia é o que Deus está preparando e eu vou desistir." Encontrei o emprego no primeiro dia, como recepcionista numa agência de empregos. Ela não queria emprego, foi na agência de emprego, Exato. tá certo, faz sentido. E eu posso dizer que foi uma grande escola, né. Então, eu hoje eu coloco que eu tenho 30 anos de experiência em administração e de fato eu tenho, porque como era uma empresa pequena, então eu aprendi recrutamento, seleção, contábil, parte jurídica, Legal. tesouraria. E aos 20 anos, né, já no meu segundo ano de graduação, uma amiga falava muito da área de banco de sangue e saúde. E eu comecei a me interessar. Eu falei: "Poxa, me conta mais", né, porque eu sinto que a área de saúde não é só um trabalho, tem a ver com vocação. É verdade. E eu comecei a desejar. Foi quando ela falou: "Poxa, Júlia, a nossa empresa está crescendo, você não quer ir até lá?" Fui até lá, passei por um processo e fui aprovada Na empresa que você está até hoje. na empresa que eu estou até hoje. E a sensação que eu tenho até hoje é que eu tenho a possibilidade de fazer o bem trabalhando. Que Porque quando a bacana. gente fala de banco de sangue, a gente está falando, na verdade, uma missão, que é o sangue como fonte de vida. A nossa empresa já tem 52 anos de atuação Nossa, que bacana. e a nossa preocupação é com o nosso futuro, né? Eu acho que quando a gente fala em longevidade, nós estamos falando do indivíduo, mas estamos falando das empresas, estamos falando também da sociedade. E nos últimos anos eu venho me dedicando para novos negócios, né? O que você encara como novos negócios? A possibilidade de inovar sem perder principalmente as nossas raízes, né, os nossos valores. Foi quando eu tive acesso a um grande estudo que estava sendo realizado na Unifesp. Foram 10 anos de pesquisa para comprovar a importância da utilização de uma parte do sangue do próprio paciente, transformando em um colírio. E um colírio sem nenhum princípio ativo, um colírio biológico Do próprio sangue? do próprio sangue, que não tem nenhum tipo de reação. Mas tem algum benefício específico? Incrível o benefício, né? Na prática, hoje, ele é como a lágrima. Então, a gente se aproximou da Unifesp. Foi bem Que interessante porque eu legal. participei de toda essa negociação, né? Eles colocaram que seria um desafio gigante, porque a Universidade de São Paulo não tinha experiência, né, em translação, em sair realmente da pesquisa
e realmente para uma empresa transformar num produto. Então, do nosso lado, a gente deu todo esse rigor, né, no sentido de desenvolvimento. Explicamos que nós poderíamos caminhar para uma patente, que nós poderíamos caminhar para o desenvolvimento de fato de um produto. Mas E aí vocês foi não são caminhando. laboratórios. Nós também temos Ah, tem laboratório laboratório. através da atividade de banco de sangue, né? Ah, legal. E hoje a orientação é que para produzir um colírio, né, autólogo, tem que ser banco de sangue. Autólogo, gostei do termo. Autólogo é do próprio paciente. Ah, que legal, que bacana. Sim. Então esse foi um marco gigantesco para a nossa instituição. E também nós atuamos na área de oncologia. Então também veio uma grande preocupação, né? E eu me questionei muito, né, no sentido de falar, poxa, a gente atende os nossos pacientes, né, infelizmente com a doença, mas o que nós poderíamos fazer como empresa focando em saúde e prevenção? E eu comecei a fazer uma pesquisa muito aprofundada e eu entendi que hoje existem soluções no mercado, mas muito fragmentadas. E eu falei, poxa, mas a gente pode hoje, com toda a experiência, né, em cuidar e acolher nossos pacientes, dar realmente uma outra visão antes de acontecer, né? Hoje vocês são um instituto, como é que? Nós temos associações e temos empresas limitadas também. Ah, que legal. Inclusive, temos o Instituto de Ensino e Pesquisa. E aí, você estava falando da instituição? Nós temos a parte, né, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, que nos dá toda essa base, mas olhando realmente para a longevidade, para o futuro da área de oncologia, o foco principal hoje da empresa é desenvolver a parte de saúde e bem-estar, porque quando a gente fala em saúde, a gente não trata realmente da saúde, a gente trata de doença, né? E nós queremos transformar, dizendo que não, olha, nós podemos, na verdade, antecipar. Quando a gente fala no envelhecimento, tem uma etapa importante que é a senilidade e senescência. Então, quando Você a está trazendo gente... nomes lindíssimos aqui para gente. Quando a gente fala no envelhecimento natural, ele é lindo, mas quando a gente fala das doenças que podem surgir, né, Cita algumas. diabetes, É o meu caso. colesterol, Não é meu caso. pressão alta, problemas auditivos, né, uma série de impactos que podem ocorrer. Mas isso é redundância, falar que a pessoa mais velha não escuta, que tem diabetes, não é? Mas geralmente surge na fase adulta. E aonde? Mas às vezes é muito mais tempo, a gente vai descobrir depois. Sim, como no caso do olho seco, né? É É uma isso. doença silenciosa, às vezes as Mas pessoas antes de você não falar do olho seco, percebem. o que eu meto no Disney de encantamento? Como é que é essa história? Você foi se aprofundar nisso, Sim, eu não entendi direito. claro. Na área de saúde, né, a gente tem todo um rigor técnico, nós passamos por diversas certificações, mas eu tinha um questionamento, né? Será que nós estamos fazendo o melhor para o nosso paciente? Será que nós estamos realmente praticando a empatia? E eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores da Disney e visitar grandes empresas, não só em todos os segmentos, mas na área de saúde também. E eu fiquei muito surpresa, porque na verdade o que eu achei que eles faziam um grande planejamento, não. Na verdade eles faziam pequenos movimentos, mas que traziam uma grande experiência para o cliente. Que legal. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi: vamos melhorar a nossa missão, né? Então teve um reposicionamento da nossa missão de uma forma muito simples, né? Então o banco de sangue, a gente se posicionou como sangue como fonte de vida, para que Outro posicionamento. Tá, outro posicionamento, né? Então, para os nossos colaboradores entenderem a importância deles no processo e, ao mesmo tempo, o nosso paciente sentir naquele momento que a nossa empresa estava transferindo. Que bacana. Que é vida, né? E agora me fala, olho seco. O que a gente precisa saber, né, você que está nos escutando, nos vendo, porque muita gente não dá a atenção necessária. Nós já tivemos aqui o Dr. Zé Álvaro Pereira Gomes, que inclusive é parceiro de vocês, Sim. e ele fala muito do olho seco. Que cuidados vocês estão trazendo para os pacientes, clientes, sobre o olho seco? Inclusive vai ter agora, né, o mês de julho, a sua entrevista vai no mês de julho ao ar, que é o Julho Turquesa. Fala um pouquinho desse movimento de vocês, do olho seco e o Julho Turquesa. Perfeito. Bom, primeiro no Brasil, o impacto do olho seco é gigantesco, são 18 milhões de pessoas. 18 milhões, quase 10% da população. Exato.
Olhando para São Paulo, 25% da população tem olho seco. Mas isso é devido ao clima, à poluição. O envelhecimento também, né, outro fator importante. Tem doenças como síndrome de Sjögren, que é necessário, pacientes pós-transplante também, tem uso de maquiagem, mas principalmente o uso de telas. Hoje, De tela, isso o nós doutor Álvaro estamos falou. constantemente, né, no computador ou no celular. E quais os cuidados que vocês têm e o que vocês estão propondo nesse turquesa, Júlio Turquesa? Sim. Primeiro, quando eu sentir algum sintoma, é importante procurar um oftalmologista, né? Quais seriam os principais sintomas, assim? Geralmente vermelhidão, uma sensação de areia. Você tem também a vista cansada, mas o principal relato é a sensação de que tem areia nos olhos. Assim? Não sei. É como se estivesse coçando, incomodando, né? Diz que o bom é não coçar, né? Exatamente. Então, eu acho que o ponto principal é procurar um oftalmologista e evitar, sim, quando possível, o uso de telas, que tem sido o principal, né? E você já está tomando cuidado com as coisas? Sim, sem dúvida. E me fala uma coisa, você trouxe um brinquedinho para mim. O que é esse brinquedinho aí? Eu quero saber se a gente pode usar aqui. Pode usar, Lu? Posso usar o brinquedinho? Na verdade, é um simulador, Ah. né? Eu acho que quando a gente fala em olho seco, às vezes é difícil, né, captar como você colocou, qual que é a sensação. Então, a ideia é que você sinta Ai, 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 ai. como um paciente, né? Vocês não vão rir. É assim? Sim. E o que eu faço agora? Você quer caminhar um pouco? Eu vou caminhar? Dá para Porque aí caminhar você vai agora, ter a Lu? sensação Sensação do quê? de um paciente que tem olho seco. Mas o que está acontecendo aqui? Ah! Você conseguiria dirigir? Acho que não, porque primeiro o ângulo está muito pequenininho, né? Tá fechando. Nossa, eu já estou batendo em tudo. Acho que provavelmente eu não iria dirigir. Diminuiu muito o campo de visão, Sim. assim. Eu senti. E aí, com isso, você acaba tendo, na verdade, uma perda de autonomia importante, né? Com certeza, assim, o campo visual diminuiu bem, Sim, né? Ficou bem embaçado, e incomoda muito. sim. Isso incomoda muito. Gostei desse óculos aí. E que mais? Então, dentro do tema, né, de prevenção, a gente vem divulgando campanhas, né, principalmente agora em julho, que é o mês de prevenção, que chama Azul Turquesa. Tá. E nós temos esse desenvolvimento tecnológico junto à Unifesp, que é a produção de um colírio, né? E vocês vão fazer algum movimento, assim, em Sim, algum local, alguma coisa que as pessoas possam ter acesso, ou tem algum site? Como é que é? nós temos o próprio site do Sorotiers, que Soro Tears EV. nós temos divulgado, né, todas as ações, e junto com os médicos que também hoje defendem, né, tudo que for necessário para que a gente consiga diminuir esse número. Existe algum tipo de colírio especial que vocês possam recomendar? Eu sei que é uma coisa médica, né? Não é a nossa ideia aqui passar por cima de médico, mas tem um colírio que eu já faço acesso, que possa ajudar? Não. Hoje tem os colírios sintéticos, né, que são fáceis de ser adquiridos nas farmácias, né, mas diante da falha, aí a recomendação é do Sorotiers, Soro Tears. que é o colírio que nós produzimos. Vocês produzem? Sim. Que legal. E como é que acha? Qualquer farmácia? Não, existe todo um fluxo para a produção, porque como é um material do próprio paciente, é um Ah, é material verdade, Soro Tears. biológico, é necessária a coleta de sangue em uma das nossas unidades. Aí segue todo um fluxo de produção com os exames e principalmente controle microbiológico para garantir a qualidade do produto final. Quanto tempo para desenvolver? Para a entrega do produto, 10 dias. Tira o meu sangue, em 10 Sim, dias entrega. E aí, o resultado começa em quanto tempo? De imediato? na segunda semana o paciente já começa a sentir, né, uma boa recuperação, porque passa a produzir lágrima, né? Então ele E é vai, perene esse tratamento ou é temporário? para alguns pacientes sim, para outros não. Que Tem bacana, pacientes que a indicação ela é realmente com frequência, né? que bacana. E nesse julho vão ter outras iniciativas que a gente vai ver? Sim, os próprios médicos que vêm nos apoiando, né? Nós Ah, vamos ter uma palestra focada realmente para os pacientes junto à universidade. que legal, bacana. Olha que Sim, trabalho lindo. Bom, Júlia Pinheiro, nossa jogadora de vôlei.
Um prazer receber você. Queria que você Igualmente. passasse a mensagem que você de prevenção do Júlio Turquesa, que você queira falar com nossos homens e mulheres de prata, principalmente porque tem uma preocupação muito grande com nossa geração prateada e a longevidade. Sim, Olha aqui, ó. perfeito. Bom, eu acho que é um mês muito importante, né? É um marco, porque quando a gente coloca um mês dedicado para a prevenção, é necessário que realmente a população, de uma forma ampla, fique atenta, né? E hoje, considerando o número de 18 milhões, nós temos a responsabilidade de diminuir esse marco. Eu acho que é o nosso principal papel, como Sorotirs, como empresa e principalmente uma área de tão grande desenvolvimento que é a atividade de banco de sangue, né? E se alguém quiser ter acesso, como é que poderia acessar vocês? Tem algum site? Tem Sim, alguma tem o site, os plataforma? nossos telefones. Então passa aqui o site. Sim, é sorotiers.com.br e através do nosso telefone, que é aqui em São Paulo, 36606000. Que legal. Gente, obrigado, Júlia. Muito Antes de ir, obrigada. a gatinha trouxe, lembra? A gata veio Sim. caminhando, Ah, um brinde da Água Prata, muito nosso bom, muito apoiador. obrigada. Essas são as águas tônicas mais clube soda que você se delicie, Maravilhoso, tá bom? muito bom. Muito Obrigada, legal. viu? Obrigado pelas informações, obrigado pelo Imagina. carinho que vocês teve com a gente, com todos os homens de prata. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento especial ao Rancho Português, que nos recebe gentilmente, Água Prata e Terra Nossa. Forte abraço a todos, se inscrevam, compartilhem em nosso canal e nas nossas redes sociais. Forte abraço, Homem de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.